Nas primeiras horas de 21 de fevereiro de 2025, um alarme dispara no sistema de segurança da Bybit. Observadores em blockchain assistem incrédulos enquanto 401 mil Ethereum, valendo cerca de 1,4 bilhões de dólares, saem da carteira fria da Bybit para um endereço desconhecido. Isso não é uma transferência rotineira ou um erro. É o maior roubo de criptomoeda da história acontecendo ao vivo antes que alguém possa reagir. Um investigador de blockchain amplamente seguido, conhecido como Zach6BT, envia um alerta urgente após detectar saídas suspeitas. Pânico e confusão se espalham pelo Twitter e Telegram. Quando o sol nasce, a magnitude da violação é inegável. O cofre de Ethereum da Bybit, uma carteira fria supostamente protegida contra ameaças online, foi esvaziado. As transações estão disponíveis para todos verem no Etherscan, mas elas levantam mais perguntas do que respostas. Como uma carteira offline pode ser saqueada tão facilmente? Quem ou o que está por trás deste ataque audacioso? No início de 2025, a Bybit estava entre as 3 principais exchanges de criptomoedas por volume de negociação, atendendo a uma enorme base de usuários e traders em todo o mundo. A plataforma sediada em Dubai gerenciava bilhões de dólares em ativos de clientes e se orgulhava de sua segurança. A exchange destacava seu uso de armazenamento a frio com múltiplas assinaturas. Carteiras, essencialmente cofres digitais offline, que requerem várias aprovações para qualquer transação. Isso significa que nenhuma pessoa sozinha pode mover fundos. Seria necessário um acordo coordenado por várias partes de confiança. E como as chaves privadas da carteira eram mantidas offline, um atacante cibernético típico não deveria nem conseguir tocá-las. Por isso, o hack foi tão inesperado. A Bybit tinha um histórico impecável de não ter sofrido grandes violações, exceto por um alarme falso em meados de 2024, que foi rapidamente desmentido pelo CEO Ben Zhou. Outras exchanges já haviam sido hackeadas antes, claro, mas geralmente por meio de carteiras quentes expostas ou bugs em contratos inteligentes, nunca através de uma carteira fria offline. A ideia de uma carteira fria ser comprometida parecia quase absurda. Esta violação não era apenas mais um hack de troca de criptomoedas. Foi um golpe direto na promessa central de segurança que a Bybit e seus pares vendiam aos seus usuários. Naquela manhã de sexta-feira, a equipe da Bybit realizou uma operação rotineira, movendo um lote de Ether de sua carteira fria para uma carteira quente para necessidades diárias de liquidez. Tudo parecia normal. O pedido de transferência chegou com o endereço de destino correto, e a interface usada para aprová-lo mostrou um URL confiável e familiar, mas nos bastidores, a transação era um cavalo de Troia. Como a Bybit explicou mais tarde, a transação foi mascarada. A interface de assinatura exibiu os detalhes esperados, enquanto ocultava a verdadeira intenção da transação. Os hackers injetaram um código malicioso que alterou a lógica do contrato inteligente da carteira do Bybit durante a negociação. Transferência. Então, enquanto a equipe acreditava que estava simplesmente aprovando uma transferência para sua própria carteira quente, na verdade estavam entregando o controle da carteira fria para o invasor. No instante em que as aprovações foram dadas, o código do hacker entrou em ação. Ele reprogramou as regras da carteira e desviou todo o estoque de Ethereum para um endereço sob o controle do hacker. Dezenas de milhares de Ethereum, todo o conteúdo do cofre principal da Bybit foi levado de uma vez só. O saque incluiu vários tokens baseados em Ethereum que o hacker rapidamente trocou por Ethereum regular em exchanges descentralizadas. Na verdade, aproximadamente 200 milhões de dólares em tokens de Ether em staking, Ethereum, foram despejados quase imediatamente no mercado aberto, enquanto o atacante começava a converter os ativos para encobrir seus rastros. O blockchain se iluminou com atividade frenética. Em minutos, o atacante dividiu o saque entre dezenas de endereços, mais de 20 mil Ethereum espalhados em cerca de 48 carteiras. Quando a notícia da violação chegou às redes sociais, a liderança da Bybit correu para responder. O CEO Ben Zhou realizou uma transmissão ao vivo de emergência naquele mesmo dia para explicar a situação aos usuários. Ele confirmou que cerca de 401 mil Ethereum foram roubados e garantiu a todos que outras carteiras, carteiras quentes, carteiras morna e outros cofres frios permanecem seguros. Importante, a Bybit optou por não congelar os saques dos clientes, esperando manter a confiança e a calma. As equipes forenses começaram a investigar o como. A suspeita recaiu sobre as ferramentas usadas para a carteira fria, nomeadamente o sistema de multisig seguro. A própria equipe da Safe não encontrou evidências de qualquer violação em sua plataforma oficial, sugerindo que uma interface de phishing ou spoofing altamente direcionada foi usada para enganar os signatários da Bybit a aprovarem a transação errada. Em outras palavras, os hackers provavelmente sequestraram o único momento em que a carteira fria entra online para uma transferência, enganando as pessoas e o software envolvidos naquele ponto. À medida que os investigadores juntam pistas, um padrão surgiu. Este ataque tinha uma semelhança assustadora com uma série de ataques de fachada que atingiram outros projetos de criptomoedas em 2024. Um pesquisador de segurança, Taylor Monahan, alertou: ninguém está preparado para este vetor de ataque. Vai acontecer de novo e de novo. De fato, táticas semelhantes já atingiram outros. Por exemplo, a bolsa da Índia Wazir GIS perdeu cerca de 235 milhões de dólares e a DMM Bitcoin do Japão perdeu 308 milhões de dólares por meio de tais explorações nos meses anteriores.
Em cada caso, os invasores reimplementaram efetivamente o código da carteira, enquanto a interface parecia normal para os proprietários. Como Monahan disse de forma direta, você não pode ver isso. Ele finge o front-end. O exploit da Bybit foi o mesmo tipo de truque de mágica realizado em uma escala muito maior. E de fato, a magnitude desse roubo é difícil de compreender. Com um valor de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões a 1 bilhão e 500 milhões de dólares, o hack da Bybit ofuscou instantaneamente todos os roubos de criptomoedas anteriores. Foi mais que o dobro do tamanho do infame hack da ponte de rede Ronin, 624 malwares em 2022, e o exploit da Poly Network, 600 malwares em 2021, anteriormente 2 dos maiores registrados. Logo após, surgiram especulações. Poderia ter sido um funcionário? Logo, evidências apontaram para fora em direção a uma equipe externa altamente sofisticada, possivelmente até hackers patrocinados por um Estado. Investigadores da Arkham Intelligence e especialistas independentes como Zach XBT seguiram a trilha do dinheiro e descobriram sinais reveladores ligando o ataque ao Grupo Lazarus. O Grupo Lazarus é um coletivo sombrio de hackers apoiado pelo regime norte-coreano. Eles foram implicados no hack da rede Ronin de 600 metros de 2022 e em inúmeros outros assaltos de alto perfil. Apenas alguns meses antes do incidente da Bybit, eles foram associados a um roubo de malware de 308 do Japão da bolsa de bitcoins DMM. Segundo a Chainalysis, hackers norte-coreanos, em grande parte Lazarus, roubaram um valor impressionante de 2 bilhões e 200 milhões de dólares em criptomoedas somente em 2024, fundos que se acredita irem diretamente para os cofres do estado de Pyongyang. Tudo sobre o ataque Bybit se encaixa no modus operandi de Lazarus. A engenharia social meticulosa, a paciência para esperar por um processo rotineiro, a habilidade técnica para falsificar uma interface normalmente segura. Os operativos de Lazarus são conhecidos por, primeiro, mirar nas pessoas por trás da tecnologia, infiltrando-se em redes via e-mails de spear phishing, atualizações de software com malware ou até ofertas de emprego falsas para empregue. Neste caso, eles podem ter enganado um funcionário da Bybit ou explorado um fornecedor terceirizado para armar sua armadilha. O motivo no caso de Lázaro vai além da ganância comum. Esses hackers operam como agentes de receita para um regime norte-coreano fortemente sancionado. Cada criptomoeda que eles roubam pode ser lavada e canalizada para os programas secretos de armas e mísseis da Coreia do Norte. A prioridade imediata da Bybit era o controle de danos. A exchange assegurou publicamente aos usuários que absorveria a perda e que todos os fundos dos clientes estavam seguros e totalmente garantidos. Benjou destacou nas redes sociais que a Bybit permaneceu solvente, mesmo com 1,4 bilhões desaparecidos, e poderia cobrir o roubo sem impactar os clientes. Para provar o argumento, a Bybit, de forma impressionante, manteve os saques abertos durante toda a crise. Em muitos hacks de exchanges no passado, as plataformas congelam todas as transações para evitar um banco. A Bybit escolheu o oposto: transparência e continuidade. Claro, os usuários se apressaram a retirar fundos em massa, abalados pelo que havia acontecido. Em poucas horas, a Bybit estava processando pedidos de retirada a uma taxa sem precedentes, lidando com aproximadamente 350 mil transações nas primeiras 10 horas, quase todas concluídas com sucesso. Isso foi possível apenas porque a Bybit mobilizou suas reservas e garantiu aproximadamente 4 bilhões de dólares em suporte de liquidez emergencial dentro de algumas horas. Até o CEO da Binance, Changpeng CZ Zhao, ofereceu assistência, sugerindo uma pausa temporária nos saques, conselho que a Bybit acabou não ouvindo. A capacidade da Bybit de atender aos saques dos clientes durante o pânico provavelmente evitou uma crise de confiança mais profunda. As agências de aplicação da lei foram alertadas e as equipes de forense em blockchain começaram a rastrear o saque e marcar os endereços dos hackers. Em poucos dias, apenas uma pequena fração do Ether foi lavada, cerca de 5 mil Ethereum através de mixers obscuros, graças à rápida resposta da comunidade cripto. Os esforços para congelar e recuperar o restante estão em andamento. Mas lavar 1 bilhão e 400 milhões é um desafio colossal, mesmo para ladrões apoiados pelo Estado. O hack causou ondas de choque no mercado. O preço do Ethereum caiu quase 3% com a notícia e bolsas em todos os lugares entraram em modo de emergência para verificar a segurança. Após essa saga, uma coisa é clara. A indústria de criptomoedas entrou em uma nova era de alta tensão de gato e rato. O hack do Bybit expôs uma verdade preocupante. Até os sistemas mais seguros podem ter pontos cegos. Carteiras frias, aprovações multisig, chaves offline. Essas medidas melhoram muito a segurança, mas como vimos, não são infalíveis. Os hackers estão inovando tão rápido quanto os defensores. Para cada novo mecanismo de segurança, os atacantes procuram uma fraqueza, se não no código, então nas pessoas ou nas interfaces ao redor. O roubo de 1,4 bilhões de dólares da Bybit é mais do que apenas um número impressionante. É um caso de estudo que será analisado por anos. Especialistas em segurança aprenderão com a esperta artimanha usada aqui e desenvolverão contramedidas. Podemos esperar que as exchanges implementem etapas de verificação mais rigorosas para transações críticas. Talvez exijam confirmação externa dos detalhes para que nem mesmo uma interface falsificada possa enganar um assinante.
Os provedores de carteiras podem introduzir recursos para exibir as ações reais do contrato sendo aprovadas, tornando mais difícil mascarar código malicioso. Há até mesmo a discussão sobre disjuntores para transferências grandes, como revisões manuais ou atrasos breves em grandes retiradas para detectar atividades incomuns antes que seja tarde demais. Este evento também provavelmente acelerará a cooperação na indústria de criptomoedas em questões de segurança. Vimos como outras exchanges e empresas rapidamente ajudaram a Bybit a enfrentar a tempestade. Esse mesmo espírito pode se estender ao compartilhamento de inteligência sobre ameaças e avisos prévios. É realmente uma corrida armamentista no ciberespaço, com bilhões de dólares e a confiança de milhões de usuários em jogo. Para os usuários de criptomoedas do dia a dia, esta saga é um lembrete claro para permanecerem atentos sobre onde e como armazenam seus ativos. Isso também destaca a importância da transparência. A comunicação aberta da Bybit pode estabelecer um novo padrão para como as exchanges lidam com crises, mantendo os usuários informados ao invés de no escuro. Será que este será o alerta que levará a defesas mais fortes, melhor educação dos usuários e uma regulamentação mais inteligente? Ou os hackers continuarão a ficar um passo à frente, realizando roubos ainda maiores? Os próximos meses e anos revelarão as respostas. O que é certo é que a batalha entre hackers e especialistas em cibersegurança é interminável.